Saudações, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Vou botar um pouquinho mais de luz aqui. Vou ler melhor os comentários. Fala, pessoal. Charles, primeiro a entrar aqui, pelo menos para mim. Edgar, sempre presente. O pessoal tá chegando aí. Cutelaria Engler. Felipe. Rafael. Diego. Tem uma galera entrando aí. Ô, Rubão já tá aí. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar entrar um pessoal aí. E aí eu já vou chamar o Lucas. Lucas que sempre apoiando a cutelaria brasileira lá nos Estados Unidos. Um pouco polêmico para alguns de vez em quando. Mas um baita conhecedor das lâminas. E a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Aí, pessoal, chegando. Beleza, vamos ver se o Lucas já está por aqui. Vamos chamar ele aí. Fala, Jefferson Bear. Bear já está aí também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá pro... Vamos ver se vai dar certo a conexão. Aqui tá um tempo feio. Aê! Boa noite! Olá, amiguinho! Olá, amiguinhos! Tudo bom? E aí, parceiro? Beleza? Finalmente, né? Estamos conversando dessa live desde abril. Pior que no começo eu convidei uma galera assim pra fazer a live e aí foi indo, e algumas vezes eu não fiz e aí o pessoal já começa a cobrar agora nas quartas-feiras, então tá bem legal, cara, foi bem bacana isso aí. Vira hábito. Quem começou as lives comigo foi a Ju, cara, a Ju que me incentivou aí e tô aí até hoje. Muito legal. Grande Rubão, treteiro. Cara, desde sempre, assim, eu tenho a felicidade, né, da cutelaria ser o meu hobby, uma grande paixão, mas não é meu ganha-pão. Sim. Então eu realmente posso, isso me permite comprar umas brigas por paixão que eu não poderia fazer se fosse minha profissão, né? Beleza, então Lucas, vamos desde o começo aí. Lucas, nascido onde? Qual a tua idade? Eu tenho 30 anos, nasci em Brasília, cresci lá, me mudei para os Estados Unidos tem uns 4 anos para fazer meu doutorado. Eu sempre fui interessado em faca, canivete. Calma aí, rapaz, calma. Doutorado em quê? É uma área chamada redes complexas, né? Network Science. Então, é uma área interdisciplinar, a gente usa métodos de física, matemática e... A graduação foi em Brasília, então? Foi em ciência política, na UNB. Isso aí que eu queria saber. Se formou em ciências políticas. Nada a ver com metalurgia ou cutelaria, que é um conhecimento que tu tem também bastante, né? Nada. Foi totalmente, assim, de nerd que toda vez que eu encontro alguma coisa que eu gosto muito, né, eu vou atrás dos fundamentos. Eu vou atrás da base. E, curiosamente, uma parte do que foi meu mestrado, que é a modelagem de sistemas complexos, a gente estuda uma coisa chamada transições de fase, que é uma seção, né, de sistemas complexos. E o exemplo clássico disso é o modelo de Ising, que é uma transição ferromagnética. Basicamente, é uma versão quantitativa da transição que a gente faz para a têmpera, né? O modelo de Ising você tem as coisas organizadas, você aumenta o calor, elas ficam, a polaridade fica desorganizada, e quando você vai baixando, você tem uma certa temperatura crítica em que elas se orientam na mesma direção. Beleza. Isso você pode usar para modelar sistemas eleitorais, para modelar opinião pública, para entender uma série de fatores, com essa coisa muito simples. E o exemplo canônico disso é exatamente a têmpera. Então, quando você passa do ponto de transição, né, e aí você faz o resfriamento, e
depois eu fui fazer essa conexão, né? Inclusive você pode fazer uma versão mais caprichada para entender exatamente o tamanho de formação de cristais de martensita, uma série de coisas. Sim. Então foi bem assim, duas coisas que eu fui estudando por loucura e uma virou minha profissão, a outra minha paixão. Show. Tá. Então, só para o pessoal entender, teve mais de 40, 50 pessoas que entraram nos últimos 2 minutos aí. Então, o Lucas está fazendo doutorado em... Já esqueci. Redes complexas. Redes complexas em Boston, isso? Isso. Beleza. 30 aninhos só, cara. Achei que tu era, mas tu rodou em estrada de chão bastante, né? Ninguém faz um doutorado sem pagar um preço alto por isso. Maravilha, parceiro. Tá, e aí? E a cutelaria, então, entrou na tua vida aqui em Brasília ainda, então? Entrou em Brasília, né? Que ano que começou a lidar, a conhecer a turma ali do Milton, do pessoal? 2005, eu tinha 15 anos, eu comecei a treinar arte marcial. Não, respondendo o Rodolfo, ele perguntou se é no MIT. Não, é na Northeastern, o melhor centro de redes complexas, eu posso falar, do mundo, é a Northeastern, onde eu faço meu doutorado. Inclusive, nossos professores colaboram muito com Harvard e o MIT. Eu tenho essa cara acabada porque é um lugar muito exigente. E eu comecei a treinar, eu treinei arte marcial há muito tempo. Foi meu primeiro contato com a cutelaria séria foi na parte de lâminas para combate. E eu vi na época 2005, era muito difícil achar boas lâminas de treino, era muito difícil mesmo. E na academia que eu treinava, apareceu um panfleto do primeiro, um dos primeiros, não o primeiro, mas um curso de cutelaria da UNB. E aí eu fiquei sabendo que existia. E, putz, cara, né, a cabeça explodiu. Imagina. Na época, ensino médio, não tinha na época era R$ 900, era acho que 2 salários mínimos, eu não tinha grana para fazer, nem de longe. Mas eu fiquei sabendo que aquilo existia, comecei a acompanhar a cutelaria no Orkut, acompanhava as brigas por conta do maluco do Diogo Emiliano. Eu acompanhei isso na época que assim, o S30V apareceu. Caralho, esse aço é foda! Todo mundo no Brasil desesperado para arrumar esse 30V, né? E eu via isso meio de espectador. Eu não tinha, não tinha grana para comprar, para me integrar nisso, né? Em 2009, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, segundo de faculdade, consegui juntar uns trocados e fiz o curso de cutelaria com o Milton, né, lá na UNB. E foi uma experiência incrível. Aprendi um absurdo, né? E eu cheguei sabendo muito, muito pouco não só de cutelaria, mas eu brincava com ferramenta, mas eu nunca tinha feito um trabalho sistemático de criação manual, né? Certo. Então eu cheguei extremamente verde e aproveitei um pouco do que o curso podia me oferecer muito por causa disso. O que eu tinha era a cabeça dura, então eu levei a faca para casa, o meu polimento ficou uma merda, eu fiz de novo, ficou uma merda de novo, mas eu fiz de novo. E nisso eu comecei a pesquisar, comprei os livros. Na época, a Livraria Cultura recebia uma Blade Magazine todo mês. Então, todo dia primeiro, eu corria na Livraria Cultura, porque só tinha uma. Era a tua, não tinha? Aí eu peguei os livros, pedi da Amazon, o livro do Daron e tal. Comecei a frequentar o curso de cutelaria. Mas aí eu parei porque, eu descobri que eu não tinha talento nenhum para isso. Eu era realmente muito, muito, muito ruim de fazer faca. E eu tenho uma parte a gente entende, você fala, cara, eu vou aprender, eu vou insistir, eu vou conseguir, eu vou superar isso. Mas tem outras que você fala, cara, eu vou ter que morrer para no máximo ser medíocre, né? E eu cheguei no ponto que eu falei,
não tenho esse dom, né? Admiro muito, mas não é o que eu sei. Mas continuei me interessando, mas continuei procurando, né? Aí 2000 mas especialmente focado na parte de combate, né? Na parte de lâminas de defesa pessoal, que eu depois virei instrutor de CARE, né? De esgrima, me dei aula, fiz Ah, todo esse bacana. processo. Lá por 2013, mais ou menos, 12, 13, um amigo meu me adicionou num grupo que era o Defesa Pessoal com Lâminas no Facebook. O dono era o Jarrão. E acabei virando moderador do grupo e eu comecei a retomar o contato com as comunidades de cutelaria. Aí, sei lá, 2013 eu descobri que existia o Instagram, que existia isso de cutelaria no Instagram, né, o Jim Skelton. E o relembrei, voltei todas aquelas coisas que eu tinha visto lá em 2009. Eu tenho a primeira Blade que eu comprei guardada, lá já tinha GTC, Icoma, o Rick Lala. E se eu te falar, cara, que eu vi os preços, eu falei, nunca na minha vida eu vou ter uma peça de caras, né? E comecei a procurar. Falei, vou comprar meu primeiro canivete custom. Mandei mensagem pro GTC, mandei 3, 4 e-mails e ele, quando tiver alguma coisa eu falo e tal. Até que um dia ele tinha. E ele me fez essa grande gentileza de vender minha primeira custom, né? Nem tá aqui porque eu tô de mudança, tá fechada numa caixa. Eu tô com uma caixa de canivetes aqui, mas essa não tá, a 001. E Que ano foi a primeira GTC? 2014. 2014 foi a minha primeira custom de verdade. Foi Aí aqui no Brasil ainda, né? Estava aqui no Brasil. Foi no Brasil. Eu mudei pra cá em 2016. Aí, apaixonado, viciei, sabe? Abriu a cabeça, peguei gosto, né? E pronto, virou droga. E eu já tinha aquela coisa de ir aprendendo, de ir pesquisando, e quando eu reencontrei a paixão, né? Aí, arrebentou. Comecei a comprar mais, comprei mais 2 GTCs naquele ano. Em 2015 eu mudei para São Paulo para fazer o mestrado na USP em modelagem de sistemas complexos e estava morando na Liberdade. Exatamente no primeiro ano que o salão de cutelaria foi na Casa de Portugal, foi o ano que eu estava em São Paulo. E já conheci o GTC por e-mail, já acompanhava o trabalho do Rick pelo Instagram. Meu sonho na época era ter uma do Rick. E que era inclusive esse modelo aqui, que é o meu EDC na mudança, né, o Stinger. Não é essa peça, mas é esse modelo. Fui pro salão com o Bruno, cara, fiquei maravilhado e comprei mais uma GTC, comprei uma do Rick, né, e caiu a ficha lá no salão do quanto era difícil achar informação de cutelaria. Pô, Sim. eu sabia quem era o Romano de um amigo de Brasília, o Fred, me apresentar. Eu não conhecia o trabalho dele. Eu ficava procurando cara nos Estados Unidos para pedir modelo estilo Loveless e não sabia que existia o Romano. Eu, em 2015, quando eu fui para o Salão Paulista, eu não sabia que o Dobruski era brasileiro. Eu vi as balisongues dele, ficava babando, eu achava que ele era da Rússia. E eu falei, cara, como que eu falei, que coisa, né, desconjuntada. É uma coisa, a cutelaria nacional é riquíssima, é uma coisa incrível. E acho que é difícil para a galera pensar que em 2015 era a dificuldade de se encontrar certas categorias de informação, de ter contato com certo tipo de trabalho. Sim. 2015 é logo ali, né? É logo ali, mas porque a diferença, especialmente nesses últimos 2 anos, foi tão grande, né, que a escala assim, outra coisa que me motivou a fazer o Blades, né, de centralizar a informação, foi que eu vi
um cara passar na mesa do GTC, passar na mesa do Rick, olhar, deu para ver que ele que ele desprezou um pouco e ele gastou o que ele podia ter comprado, uma do GTC ou do Rick, comprando uma Cold Steel na banca do lado. Eu não tenho nada contra. Se o cara se foi por gosto, beleza. Mas eu tenho certeza que ele não deixou de comprar uma peça de $1.500 para comprar uma de 100, porque ele estava bem informado, ele sabia daquela diferença. Sim. O cara tinha na cabeça que por ser artesanal e por ser nacional, era inferior ao Cold Steel. Sim. E falei, cara, eu sou ruim de fazer faca, mas uma coisa que eu sou bom é de informação. Então, eu vou tentar, vou fazer uma plataforma, vou começar a postar coisas, porque na época tinha muita gente que não tinha Instagram, né? Muitos cuteleiros não tinham Instagram, não tinham tempo, não tinham paciência. Falei, vou começar a postar, vou começar a divulgar informação para também ajudar a separar os caras que estão fazendo um bom trabalho dos caras que estão fazendo faca sem têmpera, aqueles absurdos que a gente está acostumado, né? E eram as tretas de vez em quando. e vem as tretas, especialmente eu já sempre puxava sempre puxava no Facebook, porque eu participo de muitos grupos e tal. Eu acredito muito já que eu tenho essa informação, tentar dividir, né? Certo, com certeza. Mas é complicado porque às vezes você tenta passar essa informação e eu várias vezes quebrei a cara porque eu achei que eu sabia e eu tinha informação incompleta. A minha confiança era porque eu não sabia o suficiente. Do mesmo jeito que eu quebrei a cara, vão ter pessoas quebrando a cara. Eu estou tentando fazer esse processo acontecer da forma mais suave e didática possível, né? Porque também ninguém começa a se interessar por cutelaria por ser uma pessoa muito tranquila, né? A galera da cutelaria é a galera que foge, a galera que gosta de acampar. São sempre pessoas que têm uma certa teimosia intrínseca. Com certeza. Então, e aí, pô, Blades cresceu, sempre trabalho de formiguinha, postando. Cara, eu perdi as contas de quantas facas o Blades vendeu sem eu cobrar absolutamente nada por postar o trabalho. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho alunos meus que começaram a aparecer na cutelaria em função da tua página, dessa divulgação totalmente grátis, e é um crédito que tu tem, e até um agradecimento que eu faço para ti em nome de alguns também. Já foi me dito isso várias vezes, que sem intenção tu acabou promovendo alguns cuteleiros, sabe? Muito bom. Mas essa é a ideia. Cara, se eu puder fazer a ponte de bons clientes com bons cuteleiros, esse é o propósito da página. Eu não cobro para postar. Já ofereceram várias vezes. E o que eu não abro mão é de postar peças de qualidade, postar peças de caras que sejam éticos. Então, já eram cuteleiros que pediram para postar e eu não tinha... A peça até estava legal, mas a reputação do cara não era legal. Né? Sim. E automaticamente a gente agrega diretamente a faca ao artista, né? Então, não tem jeito. Infelizmente, a cutelaria ela é feita em cima de relações pessoais. Você está comprando uma peça, um pedaço, um número X de horas da vida de um cuteleiro. Né? Sim. Tem que ser uma pessoa que... Ele não precisa ser uma pessoa legal, ele não precisa ser uma pessoa bonita, até porque aí não é só ninguém. Mas o que ele precisa ser correto e honesto. E assim, esses dias, inclusive, eu tive uma conversa legal com um cara que falou assim: pô, você podia postar mais trabalho de iniciante. Uma das coisas que mais me deixa feliz é alguém me mandar uma peça, eu sempre falo isso no inbox. Eu nunca falo
eu nunca esculacho em público, né? Eu falo assim, cara, isso não tá muito legal, dá um acerto nisso, esse daqui sabe, o grind tá ondulado e tal. Falo, dá uma ajeitadinha, dá um up, né? E depois o cara Sim, volta com peça sim. muito melhor. E eu, cara, tenho o maior orgulho de Ah, postar. Pô, e eu fico muito feliz de ouvir que os seus alunos curtiram. Uma coisa que me incomoda, a única coisa, uma das poucas coisas que eu assim levo para o pessoal é que de uns tempos para cá apareceram muitas páginas com uma proposta parecida, tá? Mas sem o menor critério. E algumas, inclusive, na cara dura, mentindo. Né? Que tem uma que o cara fala, é a primeira página de cutelaria artesanal do Brasil. Começou em 2018, a minha começou em dezembro de 2015, filho. E me segue. Então não pode nem falar é. que não me conhece. Pessoal, só para dar um feedback aqui nas mensagens, normalmente a gente lê todas as mensagens, mas não dá para responder a todo mundo. Então, Silvana tá Desculpa, com a galera. gente, o Michel Lanes, o AK Outdoor, a JP Abrasivos com a Silvana, Patrícia, o Lucas meu xará, o Graxaim, Grejanin. o Jobim Baita, o Diogo, o Campeão. Diego. Então tá, tem uma galera aqui falando. Então, pessoal, a gente consegue ler os comentários, até tento fazer um joinha às vezes. Mas, Mas aí, cara, e aí, uma que eu, assim, fico a maior. Aí eu comecei a fazer os vídeos e eu vi que passou de nível em termos de treta. Especialmente com aquele do Damasco, que eu recebi print de gente me xingando até a quinta geração. E eu recebi o apoio de muitos caras. Inclusive, quando você me falou que gostou, eu fiquei muito lisonjeado, porque você é um cara que eu tenho como referência. Né? E além de um puta cuteleiro, você é um bom professor. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bem separada. Nem todo mundo que é bom de fazer alguma coisa é bom de ensinar. E não tem problema, não é demérito nenhum. Né? E eu fico muito feliz, porque assim, a gente está começando agora com essa explosão a ver os nichos se separando, a cutelaria se especializando. É um sinal de um mercado saudável. Né? me diz uma coisa, Lucas. Eu sei, eu tenho certeza que a cutelaria brasileira é a que mais evolui no mundo, Sem né? dúvida, sem a menor sombra de dúvida. Em nível, em capacidade técnica, em damascos, padrões de damasco, e inclusive em metalurgia. O brasileiro ele está começando a estudar bastante metalurgia. Como é que nos Estados Unidos aí a galera tem consciência disso? Eles sabem o que está acontecendo aqui no Brasil com relação à cutelaria? Cara, não. Eles conhecem cuteleiros, eles têm uma noção de que existe uma comunidade de cutelaria, e aqui a cutelaria, por ser relativamente ampla, ela é muito segmentada em a turma da ABS, a turma da Guild, a turma das artísticas, a turma dos canivetes custom, né? E existe pouco diálogo entre esses grupos. Então, a turma da ABS tem uma consciência muito grande do que o Brasil faz. Né? Por quê? Porque hoje as três das maiores referências quando você vai no Blade Show são Veronique, Jean-Louis e os Dessosiers. E os três foram alunos do nosso amigo Rodrigo Esfredo. Né? Sim. Então, se a gente for falar... teve um ano, acho que foi 2018, que o único país que ganhou mais prêmio que o Brasil foi os Estados Unidos, no Blade Show. É verdade. Proporcionalmente, a gente teve metade dos cuteleiros brasileiros que foram no Blade Show saindo com algum prêmio na mão. E aí eles estão começando, está começando a ter consciência, os caras olham uma faca pica, falam, porra, é feita no Brasil, cara, olha esse damasco. Eles não têm a menor noção do quão rápido a coisa aqui está evoluindo. Né?
Aqui, aí, né? Porque uma parte Sim. da minha coleção também está no Brasil, então eu tô lá e cá. Tá começando, eles estão começando a ter consciência, mas ainda existe uma parte é porque muito da cutelaria americana é ligada no orgulho nacional deles. A Bowie é indiscutivelmente um produto do nacionalismo americano. Ela ficou famosa por conta do Jim Bowie, por conta do Alamo, e eles associam uma parte da fundação do país àquele objeto. Né? Sim, sim, sim. Então, é um orgulho para eles. cara, quando o Regel ganhou melhor Bowie do Blade Show, um francês ganhando melhor Bowie, para eles assim, mostra o quão acima de todo mundo aquilo tava. Porque se tivesse um texano a 90% do que tava a Bowie do Regel, por exemplo, ele tinha levado. Ele tinha levado. Sim, sim. Essa barreira que os brasileiros precisam passar também serve para impulsionar, porque os caras, você sabe, cara, o brasileiro que vem para o Blade Show e consegue vender uma peça, ele olha, e eu estou falando que eu já fui nos melhores festas de cutelaria do mundo, eu fui o único brasileiro nos últimos, sei lá, 10 ou 20 anos que foi no Art Knife Invitational, né, ano passado. Cara, tem peças brasileiras que você poderia tranquilamente pegar no Acaí e colocar. E o Acaí é a feira mais seletiva do mundo. Sim. Você pode colocar sem o menor problema. Isso sem contar na parte de performance. Uma coisa que eu falo muito, eu tenho vários grupos, contato com o pessoal de ADC, de facas de uso. O pessoal fica, eu vou comprar essa faca aqui importada, não sei o que, vai gastar uma fortuna para comprar uma Kabar, uma peça que é meia boca, né? E vai gastar um preço que ele podia pegar uma artesanal nacional, que vai ser trocentas vezes melhor de performance, né? E além de ser um projeto personalizado, além de ser uma coisa dele, né? Então, eu tento tirar um pouco tanto do fetichismo dos americanos com só o que a gente tem é bom, e eles aceitam artistas individuais, mas existe dificuldade deles aceitarem que tem uma comunidade vibrante, né? E não só vibrante, cara, não a velocidade que as pessoas chegam, especialmente em Damasco, no Brasil, ninguém acredita. O cara vai de zero até mosaico complexo, legal, não diria perfeito, mas legal, em menos de um ano. Aqui os caras olham esses padrões e falam, puta que pariu. Aqui eu vi um cara fazendo um leather safadinho, vendendo como se fosse uma coisa difícil, uma coisa muito elaborada. Bonito. Não, essa daqui era. Tá, vamos. Hora da treta. Master Smith. A diferença tem Master Smiths e Master Smiths. Eu vi muito Master Smith, muito trabalho de Master Smith no Blade Show, que eu não sei se ganhava melhor iniciante. Né? Porque não sei se o cara e isso é da própria organização, tem uma discussão interna grande sobre, né, se os padrões, que antigamente os caras eram mais relaxados, de que quem passa no Blade Show tem um nível melhor do que quem passa na feira de Kansas City, que pouca gente sabe, mas tem 2 exames por ano. Um é na feira do Blade Show, o outro é em Kansas City, que fica no Missouri, ironicamente, e a feira que eles fazem em conjunto com outra grande organização americana, super tradicional organização americana, que é a Knife Makers Guild. A guilda foi a segunda entidade mais seletiva. Que é presidida pelo Todd Berg. Que é presidida pelo Todd Berg. E tem uma outra polêmica muito grande sobre a guilda como uma organização hoje, né? Sim, mas eu ainda tenho muita admiração pela guilda. Até eu fiz o primeiro teste com o Todd. Aí eu só fiquei de ir para lá para fazer aquele teste de mesa agora que tem. De mesa não, o de mesa eu fiz com ele lá
em Milão. Uhum. Aí eu fiquei de ir para lá para fazer mais um lá. Tem mais uma avaliação que faz lá. Uhum. O Mas é Todd muito gente fina ele, mas é muito gente boa. o Todd é gente finíssima. Eu diria que as discussões sobre a guilda, né, e sobre a ABS são minha graduação em ciência política. O Felipe está aqui com o Girafa Brasil. O Felipe era meu Opa! translate, né? Não, o Bag é um cara é um puta artista, ele é um cara fenomenal. Eu acho que ele tá fazendo um esforço para salvar a guilda da irrelevância, que a Knife Makers Guild, ela já foi... O que acontece? Basicamente, resumindo, né? A ABS é basicamente forjado, né? Então, quem não é forjador pode entrar, pode participar, mas não tem título, não pode ser diretor, não pode, não vai fazer avaliação. Não A tem Knife Makers Guild, a guilda, ela não coloca padrões técnicos de precisa ser tal estilo, precisa ser damasco, precisa ser fixa. Sim. A guilda fala, seu trabalho tem que ser avaliado por membros permanentes da guilda e ser considerado notável e aceitável. E que é justo, né? É justo. Pô, você imagina caras como GTC, o Rick, o Romano, né? No máximo são caras fantásticos que nunca vão ser um Mastersmith porque eles não são aceitos como Mastersmith. Ou teriam que sair do que eles fazem hoje para virar MS, né? O que eu não acho justo, porque a cutelaria é muito ampla. Então foi até um pouco pro lado assim, mas eu vejo agora tem uma tentativa, tem outras tentativas de associações. A guilda, basicamente o que aconteceu foi eles ficaram muito fechados, o pessoal foi morrendo e ela foi ficando pequena. E agora eles estão tentando retomar. Eu espero, eu desejo muito sucesso, espero que retome, porque é muito saudável. E tem um espaço. Cara, eu bato muito nos vídeos do Blades, né, para o pessoal abrir a cabeça de que adoro faca forjada, adoro damasco, mas tem um horizonte gigantesco de coisas, de possibilidades, né? Facas do estilo Loveless com inox, facas no estilo japonês, que são forjadas, mas têm técnicas diferentes e critérios diferentes de avaliação. Sim. É um pouco disso. Lucas, uma das coisas que o pessoal pediu bastante é com relação às lâminas, as lâminas móveis. Como é que chama eles? Folding knives. Canivetes. Eu estava esses dias conversando, o Felipe Tonieto, que está aqui tá com o Girafa Brasil aqui, ele faz um mês atrás, ele começou a ir atrás de canivete. O Felipe tem uma coleção bacana já de lâminas fixas, de facas boas, uma coleção já com um padrão bem elevado, e ele queria um canivete como EDC. Ele começou a procurar, e só encontrou canivete industrializado. O que o Brasil precisa? O que a gente precisa fazer, de forma geral? Como tu vê isso? Como é que a gente pode ter mais cuteleiros fazendo canivetes no nosso país? Por que não se desenvolveu ainda essa cultura de... Nos Estados Unidos, eu acho que metade do Blade Show é canivete. Pois os canivetes, eu acho que é uma combinação de fatores, né? A primeira é que aqui os caras... A primeira é talvez cultural, né? O sucesso da forja brasileira é inegável. O sucesso da nossa tradição de facas de campo é inegável. Sim. E se a gente for olhar a linhagem, né, técnica de canivetes, ela acabou vindo do pessoal da usinagem, o Ron Lake e o Michael Walker. E essa galera que desenvolveu os canivetes como eles existem hoje. No Brasil, os caras que desenvolveram os canivetes estão no nível altíssimo, né? Altíssimo. Quem chega a ser competitivo em canivete no Brasil não é ok, é sempre pica e evolui rápido.
mas não tem a mesma puxada cultural. Está começando a ter, porque aí você precisa de exposição, você precisa do cara olhar isso e falar, cara, que coisa linda, nossa, eu quero fazer igual, né? Até pouco tempo o pessoal nem sabia que existia, eu não sabia, né? 5 anos Sim. é nada, 5 anos Sim, muito, ali. muito pouco. E aí você vem a segunda etapa, além da parte cultural, né? E um pequeno detalhe que eu acho importante no Brasil é muito difícil você conseguir um bom canivete industrial. Então, existe pouca noção da diferença de qualidade de uma peça medíocre, de uma peça muito vagabunda, né? E de uma até você chegar no pico, que é tipo um canivete desse do Vilar, esse canivete do Rick, em termos de técnica, né? Demora para você aprender a diferença desse daqui para um que é plé, né? Sim. E outra coisa que eu acho que acontece, Lucas, a dificuldade de produção de um canivete é muito maior, né? sim. E hoje nós não temos cursos, ninguém ensina a fazer um canivete no Brasil. Não tem um curso. É um mercado, eu acho que em expansão, devagar ainda, mas ele está fechado. E eu acho que para abrir esse mercado, eu gostaria de encontrar um meio para a gente expandir mais o canivete no Brasil, porque vai ter venda, vai ter muita venda, tem muita gente procurando canivete, tanto é que os bons do Brasil, é muito raro tu conseguir comprar um canivete, é muito raro, mesmo com preços altíssimos. Esses canivetes que tem na mão aí, a gente sabe que com 5 mil reais dificilmente tu compra, né? Com certeza. Eu tenho. Só responder essa pergunta, duas perguntas aí que são boas. Roger, não, o crescimento do mercado da cultura artesanal no Brasil tende a saturar o mercado ou abrir mais portas. Depende se você é bom ou não. Se você é bom, vai abrir mais portas. Se você não for bom, vai saturar. Sobre... Hã? Tu tem o dedo torto? Muita porrada em saco de pancada, acabou ficando torto. Sobre os canivetes de referência no mundo. Cara, a lista é imensa, tem muita gente boa. Muita gente boa. Os brasileiros que tem, tirando os canivetes automáticos, que não tem nenhum brasileiro fazendo. Mentira, tem o Dio, mas ele não faz o ATF. Nas grandes categorias de canivetes, não se faz uma lista dos melhores do mundo sem ter um brasileiro. O Romano nos Slip Joints, o GTC, o Rick Lala e o Icoma, o Vilar, eu diria também, nos canivetes táticos, as Balisongs do Brusque. Chega a um ponto em que você assim, faz uma lista desses caras. Roberto Lopes também faz um trabalho excelente, foi um cara que evoluiu muito. Hoje os canivetes dele estão muito legais, eu tenho um, eu gosto bastante. Então, estão começando a aparecer. Eu concordo com você, eu acho que o curso agora está num mercado, está num ponto maduro para a gente ter um mercado. Mas o canivete tem um custo maior, o canivete tem uma precisão maior, e aquele aprendizado do fundamento do canivete, ele é muito sofisticado e ele demanda a pessoa, demanda uma certa maturação. Ele não é só o cara ir lá e olhar. Para te dar um exemplo, eu vi alguns, tanto aqui fora como no Brasil, eu vi caras gastando materiais caros com canivetes que o mecanismo estava meia boca. Então, imagina gastar um mamute numa faca que está com o grind assimétrico. É basicamente isso. O Silveira também manda muito bem nos canivetes. Outro cara que tá. Os lip joints, os canivetes de mola, tem tido uma comunidade legal. O Psico, o Vilar. Cara, o Vilar não tem nem graça a falar, porque o Vilar eu acho que hoje no mundo não tem cuteleiro tecnicamente mais completo que o Gustavo Vilar. E eu já vi. Legal isso aí. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muito, mas olha, é muita coisa mesmo que eu vi. Desde coleções privadas, feiras, caras que
assim, tem 4, 5 Ferraris na garagem e eu tive a chance de olhar as coisas dele. Peças de museu, eu fui no museu aqui em Harvard, que tem uma curadora que é amiga minha, e pude olhar peças antigas indianas, o Damasco original, né? E então, assim, eu tenho uma boa experiência para fazer a avaliação, né? Eu acho que um dos problemas, da maturidade que esse mercado vai ter que passar é os clientes entenderem a diferença de firula e fundamento, né? E que o fundamento tem um valor, tem um preço, tem que ser bem feito e não adianta compensar com firula. E eu vi vários casos, tanto gente comprando fora como uns canivetes aparecendo aí no Brasil, que o fundamento não está nem no mínimo necessário e o cara já partiu para a firula, né? Eu acho que eu estou tentando convencer, podem até me dar essa força, eu estou tentando convencer o Rick a ofertar um de canivete, né? Eu já tive uma micro introdução aos canivetes quando eu fui lá, porque falando outro ponto também, existe muito cuteleiro que tem preconceito com canivete, igual tem com faca de inox, né? E olha, por exemplo, uma peça dessas que tem um trabalho de CNC e fala, isso daí é só CNC, isso daí não é difícil, né? E aí você já começa tendo que convencer o cara de que isso é um trabalho valioso, de que isso é um trabalho que essa precisão... Para dar um exemplo, quando eu comprei o meu primeiro do Rick, ele tinha 3 do mesmo modelo na mesa, era um dos modelos de entrada, né? E ele falou, abre os 3 e diz qual que está com a ação mais do seu gosto. Então, cada um estava com um pequeno ajustezinho, um mais forte, um mais leve, né? E todos perfeitos, mas pequenas diferenças de estilo. E aí eu falei, caralho, eles estão iguais, porra. Eu não tinha o conhecimento. Sensibilidade. Eu via mais ou menos, mas hoje, se você me entregar o mesmo modelo feito pelo GTC, pelo Rick, pelo Dobruski, pelo Vilar e pelo Icoma, mesmo modelo, eu, de olho fechado abrindo, eu sei qual fez qual. Porque cada um tem um jeito de tensionar o mecanismo, de fazer os ajustes, né? A outra parte que eu acho que falta, isso daqui é um bom exemplo, esse é um canivete de um americano chamado Doyle, né? Ele um bom cuteleiro. Isso daqui é um Midtech. O Midtech é um canivete que muitas das partes são feitas fora da oficina do cara e ele faz o acabamento, ele faz o grind, às vezes ele faz uma customização, faz o encaixe e faz o design, obviamente, né? E o objetivo disso foi inventado por um cara que é, inclusive, muito amigo do Icoma e do Rick Lala, que é o Ken Onion, um dos caras que, assim, arrebentou com o IKBS, um dos caras, acho que foi o primeiro, não, o primeiro foi o Todd Bagg, mas ele foi o segundo ou terceiro cara ao IKBS. E ele inventou esse conceito em que, peraí, o tempo do cuteleiro é a coisa mais cara na peça, sem discussão, né? Mas eu consigo oferecer 90% da qualidade, se a gente estiver falando de uso da peça, né, ou até mais, até 95%, otimizando isso, né? Então ele faz a usinagem fora, os pivots vêm prontos, né? E ele vai realmente tentar minimizar o trabalho dele, preservando o máximo de qualidade. No Brasil, isso é impossível, porque as empresas de usinagem, jato d'água, elas têm pedidos mínimos caríssimos, né? O cara, se chegar... Eu tenho uma empresa a Three Rivers, que é aqui em Massachusetts, né? Uma das melhores empresas de usinagem de faca dos Estados Unidos, né? Grandes amigos meus. Já fui lá visitar. E eu fui fazer um chaveiro meu, que eu desenhei, titânio, waterjet, depois tamboreado. Eu queria 20 peças. E
eu imaginei que eu ia ter que comprar, sei lá, 50 pelo menos, né? Ah, quanto você quer? Ah, não, qual é o pedido mínimo? Ela, uma. Se quiser, a gente faz uma, mas não vai valer a pena. Aí eu pedi 20 e poucas, né? Acho que deu. Para folha de titânio, eu pedi 20, fizeram 23, até me mandaram 2 de brinde. E isso no Brasil não existe essa mesma flexibilidade, porque você vai comprar titânio, além dele ser caro, eu, eu acho que a desculpa de que as ferramentas para fazer canivete são caras, acabou. Porque tá todo mundo comprando prensa. E se você pode comprar uma prensa, você pode comprar uma fresadora, né? Um forno também? E o forno de tratamento térmico, que não só virou não só o pessoal de canivete, o pessoal de inox usa, mas o pessoal das facas forjadas também está vendo o controle desse tipo de repetição, né? Faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução. Exatamente. Porque agora você começa a ter demanda para ter um maquinário especializado. Porque antes não existe. Né? Sim. O Marcos, ele faz na raça, igual o Rick fazia, só com a furadeira e eu acho que ele tem um torno, mas o torno acaba ajudando mais nos parafusos. Assim, ele mesmo fala que com uma fresadora a vida dele seria muito mais fácil. Maravilha. Lucas, fazer um merchanzinho rápido aqui. Opa! Girafa Brasil está com novidades. Quem puder, acessa aqui no Instagram mesmo, Girafa Brasil. Chegaram os Rafir. Está chegando acho que é Super Tusk também. E está chegando um lote de 400 girafas para nós aí. Pergunta pro Felipe quem falou do Super Tusk. Aqui, ó. Eu vi esse material, galera. Pode falar. É bom. Cara, é bom. Ele é um marfim, assim. Ele é uma versão refinada ele é uma versão semi-artificial, né? Do marfim feita com minerais. E o mais legal do Super Tusk é que a textura, ele tem as linhas do marfim, e quando você segura, ele é frio, igual o marfim. Então, sim. Então, pessoal que não conhece, Super Tusk é um marfim falso. Só que ele é tão igual. Ele é tão bem feito que tiveram que colocar um extra na resina para ele brilhar na luz negra, senão ia ficar preso na alfândega. Eu achava que é marfim. E ele tem algumas vantagens, né? Então, por exemplo, o marfim, por mais maravilhoso que ele seja, todo mundo sabe que ele vai trincar ao longo do tempo. É questão de 50 anos ele vai trincar, né? Se cair no chão, trinca. Então, dependendo do perfil da peça, faz muito mais sentido você usar um Super Tusk tecnicamente do que um marfim. Né? E sem contar a parte legal da coisa, né? Eu vejo assim como um recurso que é extremamente valioso não só como alternativa ao marfim, mas como tecnicamente um produto muito legal por si só. Né? Você quer fazer uma faca de cozinha com a mesma textura, a mesma pegada do marfim, sem ter a vulnerabilidade dele, a água, a calor. Né? E eu estou, inclusive, vendo algumas possibilidades de peças para minha coleção com Super Tusk, que eu gosto bastante. Bacana, hein? Bacana. Então, obrigado pela dica aí. A sorte que eu vou ver por primeiro, já vou separar o meu pedaço. Inclusive, aquela que você fez com o Rafi ficou bacana, né? Ficou muito legal. Eu não conhecia, fiquei impressionado com a qualidade da resina daquele dinamarquês lá. É um vidro, cara. Eles têm... Os nórdicos são foda. Os nórdicos, o Damastil tem uma pureza incrível, o Rafir
excepcional. Os caras mandam muito bem. Eu tiro o chapéu, assim. Existem outras resinas feitas para substituir marfim. Nenhuma chegou no nível do Super Tusk. E o mais engraçado é que tem uma história muito longa de resinas para substituir marfim. Na verdade, os plásticos começaram para substituir o marfim em bolas de bilhar. Essa é a origem de todos os plásticos. Nos anos 60, teve a Westinghouse, que criou a micarta. Sim, Jefferson. Opa. Pode. Ela fez uma micarta de papel, né, com diferenças de cor, que era o Ivory, Antique Ivory. E era o mais próximo que chegava de reproduzir o marfim nessa época. Sim. Hoje, ironicamente, é mais caro você comprar a micarta Westinghouse anos 60 Ivory do que marfim de mamute. Hoje, se você falar, eu tenho $200, eu quero um par de talas de mamute, você arruma sem o menor problema. Hoje, com menos de $400, você não arruma um par de tala de Westinghouse. Imagina, sintético. Show de bola. Então, tem muita nobreza. Pessoal, vamos abrir perguntas aí, tem mais 10 minutinhos. Quem quiser fazer uma pergunta pro Lucas, aproveite. Deu pouca treta, cara. Ninguém xingou aqui que eu vi, cara. Deu tranquilo. Até fiquei decepcionado. O Júlio Guasqueiro, o Baquelite vai dominar. O Baquelite é muito legal também. Se achar o antigo, né, que tem uma textura. Não dá ideia pro Júlio que ele é capaz de pegar mesmo. Eu peguei um canivete há pouco tempo atrás, o Ishikawa, que é outro cara que está fazendo uns slip joints legais, um material que é completamente desprezado, mas eu peguei por razões sentimentais, que é o chifre de boi. Eu tenho duas facas, eu tenho uma faca que meu bisavô fez para ir para a Revolução Constitucional em São Paulo, e o cabo é de chifre de boi. Então eu peguei por razões sentimentais, não é considerado... O pica-fumo brasileiro é chifre de zebu, né? Também. Cadê? Por que o girafe bone é pouco valorizado no Zé? Cara, ele não é eu diria que não é um material que valoriza a peça sozinho. O girafe bone não carrega uma peça, né? Mas eu diria que eles não desprezam uma boa peça feita com girafa. Mas é da peça. Não adianta... Mas, por exemplo, a Feira do Arkansas tem a premiação de melhor giraffe bone handle, né? Uhum. Não, eu já vi canivetes saindo por valores esdrúxulos com giraffe bone. Eu já vi canivete, acho que $4, $5 mil. E acaba sendo muito ligado ao cuteleiro, à peça em si, e a peça somar o material. Sim. Eu encho muito o saco nisso. Eu acho que as peças têm que ser pensadas como um todo. E tá certo, cara. Eu também vou criar uma tretinha agora. Eu vejo algumas peças aqui no Brasil que o pessoal carrega com mamute numa faca ruim, uma faca mal feita, mal construída. Então, a pessoa cobra, às vezes, 4, 5, 6 mil reais uma peça ruim, mas está vendendo o mamute. E não tá vendendo a faca. Está vendendo. E é triste, porque como o cuteleiro, o que tem que agregar é o seu trabalho, não é só o material. Senão vai vender material, sem o menor problema, né? É o trabalho honesto. Mas se o cara se apresenta como cuteleiro e para fazer uma peça legal ele precisa pagar muito caro, isso mostra que está faltando na habilidade. O Bob Lovers, você pegar uma Espredo, uma Julia Antunes, uma Ismael, em carbono e madeira, vai ser uma peça foda. Vai ser uma peça que tem a personalidade da pessoa, né? Outra coisa que eu sou contra, eu acho que o cara tem que passar uma maturidade muito grande, fazer muita peça até poder começar um design já no carbono.
No carbono não, no damasco. Sim. Eu acho que tem muita peça saindo em damasco. E o cara, primeira vez que ele fez um modelo em damasco, e a peça sai medíocre, porque ele não fez em carbono antes e não reparou que as linhas não estavam alinhadas, que a ponta estava aqui. Sim. E quem ensina isso é o carbono. Sim. A construção da faca, com certeza, vem do carbono. A questão toda é que o nosso mercado hoje no Brasil, ele absorve damasco. Hoje Sim. o mercado absorve damasco. O mercado brasileiro não está comprando carbono. Tá? Salvo alguns puristas, como o Jefferson Berg, que está aqui, que só compra carbono, mais alguns outros clientes que eu tenho, o Edson, que só compra carbono. Então, cara, o mercado brasileiro pede damasco. E é por isso que tem tanto damasco no Brasil, e é por isso que o pessoal tá. Por isso que a T-Force vende tanta prensa, sabe? O pessoal. Sim. Isso é uma fonte de renda. Sim. Eu tento com o Blades, eu tento pelo menos 2 vezes por semana postar uma peça de carbono. Pelo menos. Sim. Porque... E é um conselho que eu dou para todo mundo, independente do mercado absorver muito damasco, faça um carbono de vez em quando para treinar, para não perder a mão. Às vezes a peça... Na sua postagem eu vejo isso bastante. Às vezes a peça é melhor em carbono. Sim. Isso é o que eu acho que precisam ver, não como eu passei de fase, e essa é a minha birra com a ABS. Eu acho que quando a ABS coloca Journeyman Smith com carbono e Master Smith com damasco, fica implícito que quem passa o cara que quer o topo, ele tem que ir para o damasco, né? E eles não são uma evolução. Tem facas magníficas de carbono, tem facas magníficas de damasco, tem facas péssimas de vários. Eu tento estimular a turma a comprar carbono, a gostar de carbono, a apreciar o carbono pelas suas virtudes, porque o damasco... Sabe quando você imagina um cara que pega um steak maravilhoso, né? Sim. Incrível. Pega, aí ele deixa ele bem passado e aí enfia 3 tipos de molho em cima. O pão não ator. Sim. A analogia que eu faço é a seguinte, Lucas. Te imagina uma mulher bonita sem make, sem maquiagem. É o carbono. Ela vai ser sempre bonita. Exatamente. O damasco é uma mulher maquiada para festa. E pode, depois que você tá com aquele fundamento todo construído, né? Depois que o cara fez trocentas facas, ele pode começar um design e já ir para o damasco, porque o modelo mental dele, ele já fez tanto erro no carbono que ele está pronto para ir para o damasco se ele quiser. Exatamente. Mas o carbono também tem para dar um exemplo de um cara que eu acho que você pode colocar as peças dele de carbono, né, do lado de facas de damasco de qualquer cuteleiro do mundo e não vai perder, né, é o Russ Andrews. Sim. As peças de carbono dele, cara, são de uma limpeza, de uma leveza, né? Uma fluidez impressionante. Assim, Lucas, último minuto. Quer esticar? Quer cortar? Cara, eu preciso cuidar das crianças. Tudo bem. Bom, muito obrigado pela chance, cara. Gostei demais, né? Vamos fazer de novo. Eu vou continuar com as lives, independente do coronavírus. Tamo aí, cara. Quando precisar, quem quiser chegar lá no Blades, mandar mensagem. Só que não segue ainda, Blades, Brazilian Blades, segue o Lucas lá que vale a pena, uma baita página. Muito obrigado. Lucas, obrigado mesmo, cara. Passou muito rápido, cara. Eu olhei agora a hora aqui, tá. É muito assunto, é muita briga pra gente relatar. Certo. Nem entramos nos leilões. Não, é pior que é verdade, né? Pior que é verdade. Essa foi a primeira vez que eu recebi mensagem xingando. Sim. Pessoal,
que está assistindo, muito obrigado. Lucas, posso compartilhar essa live no YouTube depois? Manda ver, é sua. Tá? O pessoal que está assistindo, falar em YouTube, estou com um vídeo novo, depois dá uma conferida lá. Lucas, valeu. beijão, cara. Tudo de bom. Sucesso e saúde.